Boa noite a todos. Eu me chamo Daniel Davidson, sou psicólogo clínico, mestre em educação, especialista em neuropsicologia e psicomotricidade, em saúde mental, em terapia cognitiva comportamental e também em autismo, né? E estaremos juntos debatendo um pouco nesta noite sobre o suicídio, né? E a relação que ele existe entre os transtornos mentais, tá bom? Portanto, o tema da nossa palestra é transtornos mentais e suicídio, um olhar humanizado para intervenções em crises, tá bom? Portanto, é com enorme prazer que eu estarei com vocês nesta noite, debatendo um pouco sobre a relação entre os transtornos mentais e o suicídio. Deve ser relatado, né, pessoal, que os transtornos mentais, né, têm enorme prevalência nos quadros de suicídio. Mas, entretanto e todavia, não só é os transtornos mentais que leva o sujeito à prática do suicídio, né? Portanto, o suicídio é o ato de matar a si mesmo. Portanto, a pessoa que comete o suicídio, ela tem por objetivo matar a si mesma. Mas em grande parte é matar a si para ter um alívio da dor, do sofrimento que aquela pessoa está carregando. Existe uma relação direta entre os transtornos mentais e o suicídio, mas eventos, né, exteriores como falência, como o luto, como grandes decepções, como a aposentadoria, também são fenômenos que podem estar ligados também ao ato suicida entre seres humanos. Portanto, hoje, né, os transtornos mentais que têm causado maior prevalência de suicídios estão ligados aos transtornos de humor, tá certo? E logo depois, os transtornos psicóticos, né, vêm liderando de certa forma os transtornos mentais que mais comumente têm levado as pessoas à prática de suicídio. Dentro dos transtornos de humor, a gente pode destacar, né, o transtorno depressivo maior, como também o transtorno afetivo bipolar, que são manifestações de humor que comumente estão diretamente relacionadas à prática do suicídio. Quando a gente pretende, né, realizar uma intervenção em crise associada aos transtornos mentais, é muito importante e pertinente a gente ter um olhar humanizado em saúde. Não ver aquela pessoa que está diante de uma tentativa de suicídio como uma pessoa fracassada. Pelo contrário, é através da perspectiva do olhar humanizado em saúde que os profissionais estão, de certa forma, intervindo diante de uma crise de tentativa de suicídio ou diante de um ato suicida. Portanto, é interessante se colocar no lugar do outro, ter uma perspectiva acolhedora, dinâmica e entender o sujeito como um ser que participa de uma família, que é membro de uma história, que é membro de um trabalho, e ver o ser humano muito além só do ato suicida, ou também de ver a relação desta pessoa que tentou o suicídio, né, como alguém que está louco, e conceber a loucura como um fenômeno diretamente ligado à tentativa de suicídio. Suicídio é um problema de saúde pública que desde o princípio da história da humanidade existiu, mas que nos últimos tempos tem ganhado grande repercussão pela maior prevalência deste comportamento. Sabendo que o suicídio é um comportamento executado em todas as classes sociais, portanto, não tem distinção de nível social, como também em todas as cores, raças, gêneros e etnias. Portanto, é muito importante a gente ter um olhar diferenciado para a prática de compreensão do suicídio. Os transtornos mentais, pessoal, ao longo da história, foram grandes, né, desencadeadores da prática de suicídio, por conta que o sujeito, estando em profundo sofrimento existencial, vê de certa forma o ato suicida como um fenômeno que vai levar ele ao alívio da angústia ou do sintoma que ele está passando naquele momento.
o que na realidade é uma visão distorcida, onde o sujeito ele deve ter uma preocupação, né, de certa forma, em entender que o sofrimento ele também pode ser passageiro. Eu comumente sempre costumo dizer em consultório que o suicídio é uma resposta definitiva para o sofrimento, né, de certa forma, que pode ser passageiro. E a gente, enquanto seres humanos, enquanto profissionais de saúde, devemos compreender e entender que enquanto houver esperança e existindo esperança, o ser humano ele tem que promover e valorizar a vida. A vida, de certa forma, é uma concepção multideterminada, onde o ser humano ele vive diante de uma rede ampla que precisa ser, de certa forma, discutida, porque o ser humano é um ser social, é um ser, né, religioso, um ser de fé, um ser orgânico, um ser biológico e, acima de tudo, também um ser relacional. As relações que são estabelecidas entre os seres humanos são relações também que favorecem um fenômeno protetor contra a prática de suicídio. E é interessante a gente abrir um pouco o olhar para compreender hoje que o profissional do amanhã, na intervenção em crise e diante de transtornos mentais ligados ao suicídio, ele vai intervir de maneira eficaz quando, de certa forma, ele tem uma visão empática. Visão empática é essa que coloca o sujeito, né, como um ser e não apenas com uma visão reducionista de transtornos mentais. É interessante a gente refletir essa perspectiva para poder termos uma compreensão mais assertiva das principais consequências ou causas que estão levando uma pessoa à prática de suicídio. Ao longo da história, né, a prática de suicídio estava relacionada à loucura. Quem cometia o suicídio, ele era louco. Portanto, a pessoa que tinha o comportamento suicida era visto como alguém louco. Louco por reconhecer que sua vida ela termina ali. Né? Termina ali pelo fato do ser humano encontrar diante deste comportamento o sentimento de finitude do seu viver. Com o passar do tempo, a psiquiatria e a psicologia avançaram ao ponto de tentar trabalhar de certa forma de maneira onde o sujeito ele possa se compreender muito além do sofrimento de dor, muito além do sofrimento de angústia. Portanto, é de extrema relevância a gente compreender o ser humano muito além de um transtorno mental. A sociedade contemporânea tem elevado o consumo de psicotrópicos como uma forma também de maquiar ou, de certa forma, de trabalhar o sofrimento psíquico. Não é verdade? O ser humano de hoje é um ser humano que vive numa contemporaneidade líquida, de relacionamentos líquidos, de situações líquidas, onde de certa forma tem o princípio da fragilidade humana. Não que a medicação seja algo ruim no tratamento, entendeu? A medicação é algo extremamente pertinente diante do sofrimento psíquico, como também a psicoterapia é algo de extrema importância diante do tratamento, entendeu? Portanto, é de extrema relevância a gente pensar de forma humanizada diante de um quadro de suicídio ou de tentativa de suicídio. De certa forma, ter uma visão sem julgamentos, sem preconceitos e entender que ali existe alguém que está sofrendo. E compreender que o ser humano é um ser amplo, de diversas relações e atributos, onde de certa forma a gente precisa ter um entendimento assertivo e ter uma leitura além só do ato suicida. Mas entender de certa forma como este ser humano ele está fazendo parte com a relação que ele está estabelecendo com a sociedade. Tudo isso são elementos que precisam ser refletidos e analisados diante de uma prática de suicídio. O suicídio é um fenômeno, né, de certa forma, que acontece e sempre aconteceu, onde enquanto seres humanos e profissionais, a gente precisa ter uma leitura ampla de todo o contexto. Portanto, o ato suicida
é hoje, de certa forma, um dos fenômenos e de problemas de saúde pública que tem levado pessoas, de certa forma, a um índice de mortalidade muito elevado. Além do acidente, o comportamento suicida tem sido hoje uma das maiores consequências que tem levado, de certa forma, as pessoas para o sentimento de mortalidade e para o ato de mortalidade, elevando, de certa forma, os altos índices de mortalidade no país. Se a gente parar para refletir, de certa forma, não só é ter, entendeu? Porque a gente precisa refletir que os países desenvolvidos são os países que mais têm o alto nível de taxas de suicídio, onde de certa forma deveria ser o contrário, onde quando a gente precisa pensar e refletir o ser humano como se tem capital, se tem lucro, se tem dinheiro, o que é que está acontecendo que essas pessoas estão cometendo suicídio? Aí a gente tem a concepção do vazio existencial. O ser humano ele está diante de uma concepção vazia e o vazio que ele tem é tão amplo e tão grande que faz de certa forma o ter ser insuficiente para devolver a ele uma qualidade de vida. E quando a gente está diante dessa concepção, a gente precisa refletir qual é o propósito de vida do ser humano. Em grande parte existe uma concepção muito arcaica que o ser humano ele precisa ter coisas ou ter pessoas para ser feliz. E isso é uma concepção muito errada, pessoal. A gente precisa compreender e entender que o ser humano ele não precisa ter nem coisas e nem pessoas. O ser humano ele precisa ter a ele mesmo. Ele por si só se basta. E é nesse complexo, de certa forma, de se preencher de si, de desenvolver, de certa forma, o princípio da inteligência emocional, para, de certa forma, o ser humano ele ter maturidade psicológica suficiente de entender que o sofrimento ele é passageiro. Os transtornos mentais, pessoal, eles vão ser os mais diversos. Mas, de certa forma, o ser humano, por ser um ser diverso, vai existir, de certa forma, muitas codificações diante dos transtornos mentais. Entretanto e todavia, os transtornos mentais, como eu disse anteriormente, que mais têm levado as pessoas aos suicídios, estão ligados aos transtornos de humor e os transtornos também psicóticos. Tá certo, pessoal? Mas esses transtornos existe tratamento, existe conduta médica bastante assertiva no tratamento, como também existe uma concepção de psicoterapia, A terapia cognitiva comportamental, a qual a gente chama de TCC, mas também não só a TCC, mas outras formas também de abordagens terapêuticas psicológicas tem mostrado bastante eficácia no tratamento dos transtornos mentais. E, consequentemente, quando se tem o uso da medicação, e o uso da psicoterapia, o paciente que possui transtorno mental e que possui o risco de ter comportamentos e atos suicidas e pensamentos e ideias suicidas, em grande parte ele possui um maior suporte quando se possui a conduta medicamentosa, como também possui, de certa forma, a conduta de suporte psicológico. É muito importante, diante das intervenções em crises, trabalhar o ser humano junto de sua família, onde, de certa forma, com a reforma psiquiátrica, o sofrimento psíquico, e, de certa forma, um processo de reformulação da luta antimanicomial, que busca, por princípio, de certa forma, ver o ser humano com um olhar humanizado em saúde. Compreender, de certa forma, que o ser humano é um ser amplo e que ele deve ser tratado diante do sofrimento psíquico junto de sua família, junto do seu lar, junto de sua territorialidade, entendeu? Diante de sua comunidade, diante de sua família, diante dos seus amigos, de sua esposa, diante de sua crença de fé. Portanto, isso é muito interessante quando a gente está trabalhando com a visão, de prevenção ao suicídio e de valorização da vida. Jean Paul Sartre vai dizer sempre uma frase, de certa forma popularmente conhecida, que diz basicamente o seguinte: o ser humano, entendeu? Ele precisa compreender um princípio claro,
da espécie humana, que é, de certa forma, você não é o que fizeram com você. Você é aquilo que você faz do que fizeram com você. Compreender, de certa forma, que as experiências vividas que você traz como sentimentos e como reflexos traumáticos de sua vida, pessoal, eles precisam ser refletidos e não termos uma visão única do sofrer, mas entender o sofrimento como um fenômeno extremamente ligado ao processo de crescimento humano. Viver requer sofrimento, viver requer dedicação, viver requer amadurecimento, viver requer reconstrução da vida, viver requer, de certa forma, repensar a vida, viver requer entender que a todos e qualquer momento o ser humano ele tem um livre-arbítrio de começar uma nova história e, de certa forma, de compreender o ser humano como um ser que está em constante transformação. Né? Como diz Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. O ser humano ele é uma metamorfose ambulante. Ele é um ser que se busca compreender a todo e qualquer momento. As estatísticas mostram, né, pessoal, que essa busca, né, incansante de ser e de se reconhecer e de se compreender tem levado o ser humano também a um vazio. Como diz Maslow nas teorias das necessidades, no princípio da motivação, onde vai dizer que o ser humano ele vai possuir motivações para a sua vida, que logo embaixo na pirâmide da motivação de Maslow está diretamente ligado às nossas necessidades básicas, que são as necessidades fisiológicas, como a alimentação, como o bem-estar, ligado de certa forma às nossas necessidades físicas, como tomar água, como de certa forma fazer exercício físico, como também termos fenômenos relacionais, que esses fenômenos relacionais também são fenômenos protetores diante de um quadro de suicídio. Tá bom, pessoal? Quando o paciente ele tem um potencial suicida, é muito interessante que o profissional de saúde possa fazer uma avaliação de risco. Como seria a avaliação de risco? Entender, de certa forma, e termos uma compreensão mais ampla e abrangente de fenômenos e de características, entendeu? Que pode estar ligado àquele comportamento suicida a qual a pessoa, né, tem em mente. De certa forma, o ato suicida, ele, de certa forma, ele pode ser intervido, pessoal. Em grande parte, a pessoa que comete o suicídio, ele possui mudanças na sua rotina. Se alguém é extremamente calado, ele passa em grande parte a ficar extremamente funcional, extremamente extrovertido ou extremamente recluso. Pessoas que têm um padrão de vida, um estilo de vida de certa forma diferente e nos últimos tempos passa a ter uma concepção de viver totalmente diferente. É interessante a gente ficar atento a alguns desses comportamentos, porque de certa forma mudanças drásticas do 8 ao 80 pode estar associada também a um fenômeno de despedida. Em grande parte as pessoas que tentam o suicídio e algumas que cometem o ato suicida vão possuir raiz sintomas ligados a transtornos mentais, mas não só a transtornos mentais, mas como também um completo vazio existencial, como eu falei anteriormente. É muito interessante compreender que o ato suicida ele pode ser intervido, porque a pessoa que tenta a prática do suicídio, em alguns momentos da vida, diante do planejamento daquele ato, ele vai deixando algumas indagações soltas no seu viver, como por exemplo frases de despedida, vai deixando de certa forma comportamentos que são suspeitos em relação a comportamentos que aquele sujeito nunca fez. Portanto, é interessante a gente refletir e analisar esse tipo de concepção. O suicídio é um problema de saúde pública. E sendo um problema de saúde pública, o ser humano ele precisa refletir esta concepção. Né, pessoal? A gente precisa entender que alguns medicamentos, como os estabilizantes de humor, alguns medicamentos que são antipsicóticos, alguns benzodiazepínicos, também eles contribuem de certa forma para a diminuição da estabilidade emocional. Mas não vamos também reduzir o ser humano apenas a complementos medicamentosos, mas entender de certa forma que precisamos trabalhar o sujeito. E só é trabalhando o sujeito em sua totalidade que o ser humano ele vai possuir de certa forma um potencial de se reerguer diante de uma tentativa de suicídio.
Portanto, é interessante a gente ter esta reflexão, né? Mário Quintana ele vai dizer uma frase que é muito popularmente conhecida, que diz assim: não queira que as borboletas venham até você. Cuida bem do teu jardim que elas virão. É interessante a gente ter esta concepção de compreender o ser humano, né, como um ser que não precisa agradar a ninguém, como também não precisa agradar a quem está lá fora. O ser humano, de certa forma, ele precisa unicamente e exclusivamente agradar a ele mesmo. Esse é o potencial que o ser humano ele traz consigo para, de certa forma, amadurecer qualquer sofrimento que ele traz consigo na tua vida, na sua vida, que de certa forma é entender e reconhecer que ele não pode agradar a uma necessidade que está lá fora. Em grande parte, os transtornos mentais eles são desencadeados por fenômenos genéticos, sim, uma hereditariedade, mas também os transtornos mentais eles são desencadeados em grande parte por estímulos sociais, por preocupações excessivas, por uma rotina desequilibrada com alto nível de estresse, com noites de sono mal dormida, com problemas ligados ao trabalho, por rotinas exaustivas de trabalho para poder, de certa forma, o ser humano possuir condições necessárias para a sobrevivência, onde, de certa forma, hoje o viver, de certa forma, está muito difícil, está muito caro. A sociedade contemporânea tem refletido cada vez mais com uma visão das massas, onde o ser humano ele tem buscado sempre o ter, o poder e o querer. E, de certa forma, ele precisa compreender e reconhecer a concepção interna que está dentro dele, que é o processo de viver e possuir, de certa forma, as necessidades básicas para a sobrevivência. E não necessariamente agariar recursos e possuir, de certa forma, bens materiais, onde sabendo que esses bens materiais, de certa forma, eles podem até te dar um prazer e diante de um contexto, mas, de certa forma, numa leitura muito ampla do ser humano, isso se torna muito pequeno diante da dor e do sofrimento que o ser humano passa a ter. É muito importante e pertinente a gente refletir e analisar essas concepções, para que possamos compreender, entender e reconhecer o ser humano diante das multideterminações que ele possui, que o forma, né? A psicologia vai dizer sempre que o ser humano é um ser multideterminado. Ele vai possuir inúmeras necessidades, e essas necessidades são seres que formam. O ser humano é um ser biológico, um ser psicológico, né? Como o conceito de saúde ele evoluiu, onde diz que, de certa forma, saúde é o completo bem-estar biopsicossocial, espiritual e relacional do ser humano. Sabem, de certa forma, que o ser humano é um ser social. Nos últimos tempos também tem se acentuado o nível de transtornos mentais ligados às comunidades LGBTQIA+, onde, de certa forma, pela uma grande pressão da comunidade e da sociedade ligadas às questões de gênero, as pessoas têm, de certa forma, desempenhado um sentimento de extrema cobrança e um sentimento de necessidade para os outros. Portanto, hoje, a população LGBTQIA+, tem sido, de certa forma, uma população muito propensa também para o desenvolvimento de transtornos mentais e também, consequentemente, para o desenvolvimento da prática e do comportamento do suicídio. De certa forma, pela falta de incompreensão, pelo julgamento corriqueiro que existe ligado ao ser humano, as visões de estigmas, de preconceito, a não aceitação da família, tudo isso tem feito o ser humano sofrer, tem feito o ser humano adoecer, tem feito o ser humano a estar num vazio existencial. De certa forma, o suicídio, né, é um fenômeno de fuga, onde o ser humano ele não vê, de certa forma, outros atributos e concepções de intervir diante das realidades de sofrimento que está passando. Por isso que vê a prática do suicídio como um fenômeno que deve ser executado para aliviar a dor ou para terminar aquele problema. Que essa não é a visão que devemos ter. De certa forma, precisa ser evitado. Existe, de certa forma, outras formas de ser refletido, de ser revista essa prática, né?
Sou psicólogo clínico e comumente sempre recebo em consultórios demandas ligadas a esse fenômeno. De certa forma, as principais tentativas de suicídios estão ligadas, de certa forma, ao envenenamento, ao enforcamento, de certa forma, e a armas brancas, tá bom? Mas, entretanto e todavia, existe o suicídio velado, aquela pessoa que está passando por um grande sofrimento existencial. E esse sofrimento ele é tão grande e gigantesco que leva a pessoa, de certa forma, a beber exageradamente, a usar drogas exageradamente. E tudo isso faz o ser humano sofrer. E o sofrimento ele é algo tão amplo e tão grande que o ser humano às vezes não consegue visualizar um futuro no amanhã. E de certa forma o uso do álcool, de certa forma também tem levado muito à perspectiva de suicídio. Os transtornos de dependência química, do uso de álcool e outras substâncias psicoativas também têm sido fenômenos que têm levado também o sujeito à prática do suicídio. Por isso que é muito interessante a gente refletir isso, como a dependência química, como o uso de entorpecentes. De certa forma também, quando se tem um quadro de overdose, um paciente ele é um comportamento suicida, porque ele sabia que aquilo não deveria ser feito, mas ele faz em grande parte para aliviar a dor e o sofrimento que é de certa forma algum problema que ele esteja passando. Por isso que é muito interessante, quando a gente identifica um paciente com potencial suicida, é necessário, de certa forma, entender a rede de saúde mental, desde a atenção básica, de certa forma que é a porta de entrada através dos agentes comunitários de saúde, de certa forma a rede de suporte mais ampla, que é o hospital geral, onde de certa forma com a reforma psiquiátrica, hoje os hospitais gerais em grande parte estão possuindo leitos de psiquiatria, com a finalidade de estabilizar o nosso paciente que está em crise e devolver ele para a reinserção do seu convívio, como também incorporar ele logo a posteriori aos Centros de Apoio Psicossocial, os CAPs, que tem de certa forma por finalidade trabalhar o sujeito e tratar o sujeito diante da totalidade do viver dele, diante das relações de vida que ele estabelece. Esse é o principal princípio que a gente precisa ter e compreender. Os CAPs eles vieram com uma finalidade de desenvolver no sujeito um potencial, de alívio, de entender a dor e o sofrimento como um fenômeno que contribui de certa forma para o aprofundamento e para o engrandecimento do sujeito e compreender o sujeito de certa forma como algo além de um transtorno, Portanto, os CAPs eles têm essa finalidade, uma concepção de entender o ser humano como um ser social e um ser, de certa forma, que tem que ser visto, refletido e repensado não só com o transtorno mental, mas se vê, de certa forma, além do transtorno mental, porque o ser humano ele não é o transtorno mental. De certa forma, o transtorno mental é uma condição que ele possui, e esta condição que ele possui é uma condição que precisa ser tratada. O suicídio é algo que precisa ser tratado. Como intervir diante de uma crise de suicídio? De certa forma, escutar. A principal concepção de intervenções em crises diante de um ato suicida é a escuta. Escutar o sujeito, ouvi-lo, compreendê-lo, entendê-lo. Esse, de certa forma, é o principal ponto que a gente deve ter. O Congresso, na verdade, ele tem por esse objetivo, o Congresso a qual vocês estão vivenciando, ele tem por esse objetivo trazer, de certa forma, olhares das mais diversas áreas que possam contribuir para urgência e emergência. Em enfermagem, em medicina e odontologia, de certa forma, que é o objetivo do Congresso a qual a gente está vivenciando. Portanto, entre urgência e emergência, o potencial, de certa forma, de um ato suicida, de certa forma, quando o ato, de certa forma, ele está em execução, o paciente ele ainda está com vida, o SAMU, o serviço de urgência, ele tem que ser acionado.
Portanto, pessoal, o SAMU é um equipamento de saúde que vai ao encontro de pessoas que tentaram suicídio, e a agilidade do serviço, né, móvel de urgência e emergência faz com que esse paciente ele adentre de certa forma no hospital geral. Tendo sinais vitais, ele pode de certa forma ser restabelecido e em grande parte, né, o comportamento que ele executou pode ser de certa forma intervido. Portanto, é muito interessante a gente ter esse ponto de vista, ter essa leitura e entender o ser humano nesta concepção. Uma concepção ampla, né? O suicídio ele vai acontecer no ambiente social, no palco das relações interpessoais e diante de um cenário político e cultural. A gente precisa entender que existem fenômenos genéticos, fenômenos culturais, fenômenos familiares, fenômenos ambientais, fenômenos psicológicos e psiquiátricos que de certa forma contribuem para que o suicídio aconteça. E aí surge também a maioria dos transtornos mentais, né, que em grande parte transtornos mentais, né, diagnosticáveis que ajuda de certa forma no tratamento. O suicídio e o comportamento suicida são mais frequentes em pacientes psiquiátricos e a maioria não procura um apoio, um suporte profissional ou procura um profissional da saúde mental. A depressão em todas as formas tem sido um elemento que tem contribuído, né, para a prática do suicídio, como os transtornos de personalidade antissocial, borderline, de traços de impulsividade, agressividade e frequentes alterações de humor. O alcoolismo, a esquizofrenia, o transtorno mental orgânico também. Mas também fatores socioeconômicos e ambientais, como o desemprego, a perda do status socioeconômico, a questão da profissão, da migração, do sexo, da idade e do estado civil. De certa forma, isso são fenômenos sociodemográficos que têm contribuído, de certa forma, para o fenômeno suicida. Os fatores familiares, como os problemas interpessoais, discussões com esposa, namorado, filho, rejeição, separação, perdas, luto por status, problemas de trabalho como demissões, aposentadorias, dificuldades financeiras, mudanças nas sociedades políticas, econômicas, vergonha, falência e vícios, têm sido fenômenos preponderantes no cenário do suicídio. Quais são os mitos, pessoal, que estão associados hoje ao suicídio? Quem fala, não faz. Isso é um mito. Quem quer se matar, se mata. Outro mito. Suicídio ocorre sem avisos. Mito. Em grande parte, os suicidas deixam vestígios. A melhora após a crise significa que o risco passou. Mentira, tem que ser monitorado, isso é um mito, tem que ser observado. O paciente foi estabilizado e precisa de suporte psicológico depois de uma tentativa de o SAMU ter chegado lá, um olhar humanizado, sem criticar e de certa forma sem julgar o sofrimento do outro. Nem todos os suicídios podem ser evitados. Podem, isso é um mito, tá certo? Uma vez suicida, sempre suicida. Outro mito, tá bom, pessoal? O comportamento suicida é um grito de dor e um pedido de socorro, tá bom? O comportamento suicida ele vai ser executado primeiro por uma ideia suicida, depois tem um plano suicida, depois tem a tentativa de suicídio e aí temos o suicídio. As capitais brasileiras que mais têm tido o comportamento suicida tem sido Boa Vista, como também Florianópolis e Porto Alegre. Também São Paulo tem sido capital que tem tido muitos casos de tentativas de suicídio. Por isso que é importante a gente observar. Florianópolis, Porto Alegre, Boa Vista, né, de certa forma, tem sido capitais brasileiras que mais têm tido o suicídio. Sabendo que o suicídio é um comportamento, né, que é muito comum entre homens, mas mulheres também têm crescido nos últimos tempos esse tipo de comportamento.
De certa forma, pessoal, a gente precisa observar os pensamentos, os planos e as tentativas. Você já pensou seriamente em por fim a sua vida? Algumas vezes nós seres humanos pensamos nisso diante do sofrimento que passamos. Aí surgem planos. Você chegou a planejar como faria isso? Alguma vez você tentou o suicídio? Isso são tipos de indagações que a gente precisa sempre ter em mente, né, pessoal? Portanto, os prontos-socorros, né, as urgências e as emergências e as UPAs têm recebido a cada 100 habitantes entre pessoas que têm cometido ou têm executado o suicídio. Portanto, as tentativas de suicídio elas têm sido cada vez mais recorrentes. Nos últimos 12 meses do ano, pessoal, a gente precisa entender que 5% da população de cada 100 habitantes tem tentado o suicídio, tem tido planos e tem tido pensamentos ligados ao suicídio. Sendo assim, o que fazer? Qual é a nossa abordagem diante de intervenções em crises? Né? De certa forma, ter essa leitura. Né? Os fatores de risco para o suicídio vão ser sempre. Os principais fatores de risco para o suicídio são história de tentativa de suicídio, presença de transtornos mentais, de certa forma, e quais são os fatores protetores de suicídio. Religiosidade, proximidade com a família, percepção otimista da vida, gravidez e maternidade, ter uma ocupação e emprego, rede social, interdependência, capacidade de enfrentamento, que na psicologia a gente chama de estratégias de coping. Né? É interessante ouvir atentamente, conhecer os fatores de risco, fazer algumas perguntas das mais gerais às mais específicas. Se eu perguntar sobre suicídio, eu estou induzindo suicídio? Não, mas saiba como perguntar sem julgar. Vou ter que carregar o problema da pessoa? Não. Ser empático não é carregar o problema da pessoa. Então, por isso que é interessante pedir ajuda. Alguns pacientes que possuem transtornos mentais e outros também que não possuem, né, têm tido algumas frases de alertas que podem estar associadas ao suicídio. Como, por exemplo, eu preferi estar morto. Eu não posso fazer nada. Eu não aguento mais. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Os outros vão ser felizes sem mim. Isso são tipo de frase. É aqui onde a gente encontra os 3 Ds de Beck, né? Desesperança, desamparo e desespero. É muito interessante a gente avaliar isso diante de um quadro de suicídio. Então, profissionais de saúde, como ajudar as pessoas com risco de suicídio? Colocar elas no lugar adequado, reservar tempo, ouvir efetivamente. Ouça com cordialidade, trate com respeito, empatia com as emoções, cuidado com o sigilo. O que perguntar para avaliar o risco? Tem obtido prazer nas coisas que tem realizado? Sente-se útil na vida que está levando? Sente que a vida perdeu o sentido? Tem esperança de que as coisas vão melhorar? Pensou que seria melhor morrer? Tem pensamentos de por fim na sua própria vida? Isso é muito importante. São ideias passageiras ou persistentes? Pensou como se mataria? Chegou a fazer algum preparativo? Você tem que contar e pedir ajuda. É capaz de proteger até a próxima consulta. É muito interessante a gente fazer isso. É capaz, né, de se proteger até a próxima consulta? Porque às vezes o paciente ele tem potencial em risco de suicídio e a gente precisa ter certeza que até a próxima consulta aquele paciente ele vai estar conosco para que a gente não perca. Ter esperança de ser ajudado, né? Tópicos importantes, pessoal, diante dessa nossa palestra, né? Transtornos mentais e suicídio. Um olhar humanizado, né? Em intervenções em crises, né? Isso é muito importante, né? Descobrir se a pessoa tem um plano definido para cometer o suicídio. Fazer algum plano para acabar com sua vida. Você tem ideia de como vai fazer? Descobrir se as pessoas têm os meios para se matar. Você tem pílulas, tem arma, tem veneno, tem outros meios. Os meios são facilmente disponíveis para você.
Portanto, esta palestra diante deste Congresso Nacional tem por objetivo isso, despertar em vocês, né, esse tipo de pensamento, formar profissionais críticos humanos, né, preocupados com o sofrimento humano, transtornos mentais e suicídio. Um olhar humanizado para intervenções em crises. É muito importante isso. Descobrir se a pessoa fixou uma data. Você decidiu quando? Você planejou acabar com sua vida? Quando você está planejando fazê-lo? Todas essas questões precisam ser perguntadas com cuidado, preocupação e compaixão. Avaliação de pacientes com risco de suicídio. Se tem baixo risco, a pessoa teve algum pensamento suicida. Eu não consigo continuar, eu gostaria de estar morto, mas não fez nenhum plano. Ação necessária: oferecer apoio emocional, trabalhar os sentimentos, focalizar os aspectos positivos, né? Possuir suporte social e encaminhar para um profissional de saúde mental, né? De certa forma, para dar esse suporte. Médio risco: a pessoa tem pensamentos e planos, mas não tem planos de cometer o suicídio imediatamente. Ação necessária: apoio emocional, suporte dos sentimentos, aspectos positivos que dão suporte a ele, avaliar de certa forma, estabelecer um contrato de aliança e vínculo e encaminhar essa pessoa ao psiquiatra. É muito importante, né? Peça autorização ao paciente, entre em contato com a família, amigos, colegas. Reforce seu apoio, oriente sobre medidas de prevenção, negocie com sinceridade, explique e peça o aval do paciente para todas as medidas a serem tomadas. Isso é muito importante. E o alto risco? A pessoa tem um plano definido, tem os meios para fazer e planeja fazê-los prontamente. Muitas vezes já tomou algumas providências prévias, cartas, pagamento de conta, testamento e parece estar se despedindo. A ação necessária é estar junto e nunca deixar sozinho. Remover armas, comprimido, veneno, algo que tenha risco potencial. Tá bom, pessoal? Informar a família e reafirmar sempre o apoio. Portanto, é muito, muito importante. Se você esgotou todas as tentativas de convencimento do paciente para uma internação voluntária e percebe o risco de suicídio iminente, peça ajuda da família, pois uma internação involuntária pode ser necessária. O que não fazer? Ignorar a situação, ficar chocado, envergonhado e em pânico, tentar se livrar do problema, falar que tudo vai ficar bem sem agir. Desafiar a pessoa, dizer que ela não faz, dar falsas garantias, jurar segredo, mas não fazer, deixar a pessoa sozinha. Tudo isso são concepções, pessoal, que estão ligadas e associadas ao suicídio. Portanto, assim, eu encerro a minha palestra, tá bom, pessoal? Neste Congresso Nacional, não é verdade, de Medicina, Enfermagem e Odontologia em Urgência e Emergência. Eu me chamo psicólogo Daniel Davidson, sou mestre em educação, sou especialista em saúde mental, em terapia cognitiva comportamental, em neuropsicologia e psicomotricidade e em autismo, tá bom? Como também sou perito do Tribunal de Justiça Auxiliar, né, de certa forma, na terceira vara, né, do município de Itaporanga, no Alto Sertão da Paraíba, e estou aqui com vocês, né? Sou perito auxiliar em psicologia, né, de certa forma, ajudando em casos de adoção, de guarda, muito importante o apoio da psicologia. Portanto, foi um prazer imenso estar com vocês e é muito interessante a gente entender os transtornos mentais e o suicídio com um olhar humanizado em intervenções em crises. Isso é um fenômeno muito importante, é um problema de saúde pública e a cada dia a gente tem que ter um pouco mais de atenção diante deste contexto, diante deste fenômeno. Portanto, uma excelente noite a todos. Foi um prazer estar com você, né? E devemos sempre valorizar a vida acima de tudo.